Oi, minha filhota linda, tudo bem? Bom, hoje é domingo, o dia tá tranquilo, inclusive você está aqui em casa, ainda bem, acabei de te ver. Mas quando eu começo a querer te explicar coisas, eu sei que às vezes eu sou meio chato e me delongo demais nas coisas, por isso que eu tô te gravando esses vídeos, né? Porque daí pelo menos você assiste quando quer e por quanto tempo você quiser, né? Estamos no finalzinho do livro do Yannis Varoufakis. Bom, como é que os governantes conseguem se manter no poder sem causar a fúria da população, mesmo ficando com a maior parte do superávit? Como é que todos nós nos sujeitamos a viver essa situação? Lá no início da história, para justificar que alguns mandassem em outros, o poder da igreja e o poder de comandar o mundo dos homens estava próximo. Então, as pessoas eram convencidas de que aqueles que estavam no poder porque era a vontade de uma vontade superior. Era uma vontade de Deus, de Alá, de quem fosse. Foi só lá no século XVIII, quando surgiram as sociedades de mercado, que isso mudou. Passou a ser considerado inadmissível acreditar que seria pela vontade de um Deus, que algumas pessoas tinham mais poder que outras e podiam comandar as outras e ficar com o lucro do que as outras produziam. Então foi aí que surgiu a teoria econômica, para tentar explicar o porquê de existir essa diferença entre pessoas. E desde então, todos os manuais de economia, todas as coisas que são escritas e publicadas a respeito de economia, querem nos fazer crer que economia é uma coisa muito complicada, que para você saber economia, você tem que estudar um monte de coisa, que você tem que ser assim uma pessoa super inteligente, entender de taxas, de porcentagens, de porções, de proporções, de mercado, de produção, de um monte de coisa. E não só economia de subsistência, né? Não só a economia da sua casa, não. É como se discutir o sentido da economia como um todo, do capitalismo, do funcionamento do mundo, como é que o dinheiro comanda o mundo. Parece que isso tudo é só para quem é especialista no assunto, ou se você é banqueiro, ou se você é político, ou se você é economista. Quem consegue estudar a economia com um olhar um pouco mais crítico acaba entendendo que isso tudo é quase como uma matrix para não deixar você ver a realidade. Economia parece muito complicada, que é para não deixar a gente entender que hoje em dia somos nós que estamos trabalhando para as máquinas. Não são mais os mercados que nos servem, somos nós que servimos ao mercado, somos nós os escravos do mercado. E a gente passa a comprar coisa que não nos serve, só porque os outros têm. Ou às vezes nem os outros têm, mas a gente quer ter para mostrar que tem mais que os outros. Ou que o que nós temos é melhor do que o que os outros têm. E nisso a gente vai se comportando como vírus. E a gente vai destruindo o planeta, porque cada um quer ter mais, quer ter mais, quer ter mais que o outro. Às vezes você não precisa de um carro, mas você precisa ter um carro porque teu vizinho vai falar, não tem um carro. Então você precisa ter um carro não porque é útil, muitas vezes, mas para você dizer que tem um carro. E aí não basta ter um carro, você tem que ter o carro do ano. Seu carro está funcionando perfeitamente, mas você vende ele para você comprar um carro mais novo. Que é para você mostrar que você pode ter um carro mais novo. Embora o seu esteja zerado. E com isso você vai gerando sucata, você vai destruindo o planeta, você vai consumindo os recursos naturais do planeta. Como se isso nunca fosse acabar. E aí a gente desperdiça a hipótese de produzir uma riqueza real. E você produz uma sociedade com isso que esconde essa verdade. E quem diz essa verdade, que reflete a respeito do sentido dessas coisas, essas pessoas acabam sendo combatidas pelos donos do capitalismo. Na verdade, a economia ela parece uma ciência, né? Porque você lida com taxas, com números, você lida com lógica, só que você lida com seres humanos. Então, ela não é uma ciência exata. E a sua compreensão depende de
quanto cada um de nós está aberto a querer pensar coletivamente ou não a respeito da economia. Eu vou pensar a economia para mim ou eu vou pensar a economia como um todo, como um mecanismo? Ou eu consigo pensar nas duas coisas? Ou são coisas totalmente diferentes? Economia é uma palavra muito genérica. Pode abranger a minha economia pessoal e pode abranger a economia, o funcionamento econômico do Brasil, ou o funcionamento econômico do Brasil no Mercosul, ou o funcionamento econômico do Brasil no mundo, ou a economia do mundo inteiro, como ela funciona. Então, é algo muito amplo, como funciona a economia. Então, ela não é uma ciência exata. Toda vez que acontece isso, vai acontecer aquilo como consequência. Há uma probabilidade. E é isso que os economistas tentam estudar. O Varoufakis ele diz uma coisa interessante. Ele diz que, da mesma forma que os místicos conseguem manter o poder mesmo errando as suas previsões, os economistas também conseguem manter suas teorias em pé, embora elas não funcionem. E que quando alguma coisa mística dá errado, existe uma explicação mística por trás disso. Quando alguma previsão econômica dá errado, existe alguma explicação econômica por trás disso. Então, da mesma forma que não tem muita lógica a explicação mística, não tem muita lógica também a explicação econômica. São todas tentativas de tentar explicar o porquê e o por como. E segundo Varoufakis, isso serve para esconder a verdade da gente, de como é que a economia funciona, de para que é que a economia serve. E então, agora, para concluir, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir a narração de um texto do Varoufakis. E eu acho que é um texto bem legal, curtinho, e te faz pensar como é que talvez a gente pudesse melhorar esse mundo. E para que serviu o capitalismo até agora? Só para enriquecer grandes corporações? Será que não está na hora da gente passar a ser o grande beneficiado da evolução, ao invés de sermos o escravo da evolução? Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa série de leituras aí do Varoufakis e que isso tenha sido leve e instigante. Te amo. Beijão.